Eu queria começar essa conversa com um nome, Celidalva Marques. Ela morreu de Covid no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí. Ela tinha 38 anos e ela estava no final da gravidez. Ela era enfermeira. Ela morreu grávida. Ela morreu na profissão de cuidadora. E ela era uma mulher negra. Eu não sei quantas de vocês ouviram a história de Celidalva ou saíram à procura do seu rosto. Eu fiz isso hoje para ver essa conversa com vocês. Eu fui buscando mulher, Covid, enfermeira e cheguei nela. Quando eu coloco mulher, Covid, negra, eu não consigo encontrar. Os buscadores, eles não me permitem saber quem são os corpos que estão morrendo. Mas com enfermeira eu cheguei nela. Todos os dias eu faço isso com um artista plástico chamado Ramon Navarro. Nós buscamos histórias, garimpamos notícias pelo Brasil, e que agora está se fazendo de uma maneira oficial para se contar os corpos, porque o governo federal está nesse processo de mentir sobre os números, esconder os corpos. E com essas notícias de anônimas, porque nós somos transformadas em números, a 10ª, a primeira, a quinta, né, o número 100, nós contamos essa história pelo que restou nas notícias. E nós imaginamos esse corpo em um tempo histórico, em um momento do nosso passado que não é de nenhum de nós. Isso é um álbum no Instagram chamado relíquia.rum. Se depois a gente puder botar nos grupos de WhatsApp de vocês, e eu vou adorar receber qualquer mensagem que vocês possam me mandar das comunidades as mais distantes do país para contar essas histórias. Nós contamos um por dia. O que nós queremos fazer é contar. Contar não só para ter os números, mas contar como uma forma de lembrar. O luto é um processo político. O luto é uma forma de rasgar essa ferida e mostrar que a história de Celidalva é a história da interseccionalidade das desigualdades que antecediam a chegada de Covid no Brasil. Por que eu comecei por ela? Porque ela representa as interseções das desigualdades, em um só corpo, em um luto não vivido. Quando eu busco as notícias de profissões, que a enfermagem, o cuidado, as auxiliares e as técnicas de enfermagem, elas são 85% de mulheres. Nós estamos falando de quase 3 em cada 4, é mais um pouco do que isso, são mulheres. Quando nós incluímos as técnicas e as auxiliares, que são mulheres não com a escolaridade de universidade, elas são 98% das mulheres na frente de cuidado no Brasil. E quando eu busco as notícias, só saem enfermeiros no masculino. Até a gramática resiste a dizer somos mulheres que estão aí. Eu estou usando só essa profissão, eu podia usar e vou passar para falar do emprego doméstico, como fez a Maria dos Camelôs. Então, a gramática, ela também me trai. Eu vou buscar as notícias e me dizem que nos últimos 4 meses houve um crescimento de 600% na morte de técnicos auxiliares e enfermeiras no país. Elas estão na linha de frente. Os homens nessa carreira estão nos cargos de gerência. Mas essas mulheres, como disse muito bem a Mônica Seixas, elas trabalham no hospital, elas trabalham na farmácia, elas trabalham no supermercado, elas trabalham nas casas, e eu vou chegar aí, em Dona Mirtes, e elas trabalham naquilo que é o trabalho remunerado, mas em um ciclo da reprodução do cuidado. Então, as regras abstratas sobre cuidar da pandemia, sobre achatar a curva, sobre não colapsar os sistemas de saúde, que todas são válidas, e eu reconheço e sigo a ciência, desde os meus privilégios da vida, elas pressupõem e assumem que há uma casa que é cuidada por mulheres. Quando nós tiramos as pessoas da rua, quando nós fechamos as escolas, fechamos as pessoas das casas para seguir as regras abstratas da pandemia, são as mulheres que estão cuidando. A gênero, a classe, a raça. Quando nós separamos as mulheres das avós, isso há um impacto violento nas mulheres mais pobres e trabalhadoras, em que os equipamentos frágeis do Estado fazem com que as mulheres dependam de outras mulheres para se manterem no trabalho, para manterem a rotina de mover a economia doméstica. Então não foi à toa que Dona Mirtes
A mãe do menino Miguel e Dona Martinha, que era sua mãe, vejam que eram duas gerações, era a avó de Miguel, a mãe de Miguel e Miguel, estavam todas trabalhando naquilo que não poderia ser classificado como um trabalho essencial durante a pandemia. Mas ele passa a ser o trabalho doméstico, um trabalho essencial, dada a colonialidade racista do poder no país. Então, quando ela morre num trabalho, da qual nós temos que aqui fazer a pergunta: que trabalho essencial era esse, para quem e para que ordem, que regime de desigualdade? E quem é Dona Mirtes, quem é Dona Martinha? São as mulheres mais vulneráveis, mais espoliadas por esse regime econômico e de poder do país. Então são essas mulheres que, mesmo grávidas, continuam trabalhando como caixas de supermercado, como camelôs, das que não pararam, como disse Maria dos Camelôs. Elas são balconistas de farmácias, elas são babás, elas são empregadas domésticas. Elas estão em ofício de cuidado. E, ao mesmo tempo que os seus vínculos domésticos de cuidado, eles têm que ser mantidos, eles têm que sobreviver. E nós falamos muito pouco nesse novo mundo que disse a Mônica, que não pode ser um novo normal, que tem que ser um mundo de transformação sobre o que estamos vivendo agora, falarmos de cuidado como uma categoria central para o mundo justo, para o mundo mais justo que nós venhamos a construir. Então, nós precisamos pensar em Celidalva, em Dona Mirtes, em Dona Cleonice. Dona Cleonice foi a primeira mulher, ao que nós sabemos, empregada doméstica, a morrer no estado do Rio de Janeiro, trabalhando. A sua patroa, e vejam o possessivo da língua portuguesa, como está entranhado, né? A sua patroa, ela teria adoecido no estrangeiro e teria adoecido Dona Cleonice. Em que as primeiras notícias contam uma história dela sem nome. E aqui não é uma anonimização para proteger as elites, como nós vimos no caso do menino Miguel. É porque aquelas que morrem, as primeiras a morrerem na linha de frente, elas são anônimas, elas são invisíveis. E agora, sob o regime de esconder corpos do governo Bolsonaro, elas sequer são números. Então é verdade que eu falei dos ofícios de cuidado, e nem todos seriam considerados essenciais à pandemia, como seria o trabalho de Celidalva, que é um trabalho essencial, mas onde estaria a violência, que foi a provocação do nosso encontro também para hoje? Como descrever o vivido por essas mulheres, que eu continuo nomeando-as aqui, como experiência de violência, se nenhuma delas foi atacada, se nenhuma delas tem uma ferida, se nenhuma delas vai à delegacia, exceto pelo caso de Dona Mirtes? É preciso, então, estranhar o que a pandemia faz com os corpos das mulheres, especialmente com os corpos pretos, com os corpos negros, como violência. E aqui é desafiar e nomear como violência essa expoliação que faz com que os corpos brancos, embranquecidos, os corpos das elites vivam uma geografia de fuga da cidade e vão se refugiar nas suas casas na serra, nas casas fora dos epicentros, e os corpos das mulheres trabalhadoras, os corpos pretos, os corpos negros, elas vão para o centro da pandemia, arriscar-se como políticas de sobrevivência. Celidalva e Dona Cleonice, elas morreram, uma como enfermeira e outra como empregada doméstica. Dona Mirtes perdeu o filho. A experiência ela é tão inesperada para a nossa vida social que nós não temos uma palavra rápida no léxico para descrever como é a orfandade quando alguém perde a mãe. O que é perder um filho? Ele é tão contra o que nós imaginaríamos a naturalidade dos ciclos da vida, né? Mas essas mulheres, elas morreram trabalhando, movendo a economia do cuidado. Então essas mulheres, elas têm algo em comum, que estão dentro dos regimes prévios de desigualdade, que estão marcados nos corpos, pelo patriarcado, pela colonialidade e pelo racismo, e pelos regimes de desigualdade de classe. Então, quando nós pouco falamos, e aqui eu começo a terminar meus 5 minutos, quando pouco falamos do crescimento da morte materna, que é a história de Celidalva, que eu queria fechar para nós falarmos que no cerne da pandemia nós temos ainda um universo esquecido, que é a saúde das mulheres.
Insiste-se em dizer, ou sair à procura nos corpos dessas mulheres, de fragilidades prévias. Ela tinha, é como se abrisse um prontuário, é assim as histórias que nós vamos contar em Relicário. É abrir um prontuário e sair os CIDs anteriores dos corpos dessas mulheres. Mas, na verdade, Celidalva morreu porque ela estava grávida. O nome disso se chama morte materna causada por Covid. Nomeemos assim. Olhemos Celidalva, e eu peço muito que vocês abram o Google e busquem Celidalva. Ela morreu porque o Ministério da Saúde, há poucos dias, demitiu toda a sua equipe, porque fez uma norma técnica de procedimento, ao dizer que a saúde reprodutiva das mulheres tinha que ser considerada essencial durante a pandemia. O que era saúde reprodutiva essencial? Era contracepção. Eram mulheres que sofram abuso, estupro ou violência ter acesso à contracepção de emergência. O presidente Bolsonaro mentiu no Twitter. É muito grave quando um presidente mente. E ele mentiu dizendo que havia uma norma sobre aborto. Isso é mentira, é acesso à contracepção. Nós não falamos disso, nós não falamos da história de Celidalva. Então isso sim é violência. Normalizar as desigualdades prévias, raciais, de gênero, de classe, como acasos da natureza em uma pandemia. Isso é violência. Não se escandalizar com uma mulher jovem grávida que morre de Covid, por causa de Covid, isso é violência. A violência está na morte sem luto, na morte sem espanto, na morte sem indignação. A violência é a falsa normalidade que supõe que o patriarcado racista que nos rege é como a vida deve ser e voltar a um novo normal. Se há um projeto político para depois da pandemia, ele não merece o título de normal. Ou é transformação do patriarcado colonial que matou Miguel, que matou Celidalva, que matou Cleonice, ou não pode existir esperança. O nosso desafio é, por meio dessas histórias e da circulação de elementos do real que estavam antes escondidos e silenciados pelo patriarcado racista, desafiar como será o mundo pós-pandemia. Eu tenho esperança. Eu assumo esse processo de recriação como meu dever ético e político, porque essa ferida que é nomear o racismo, que é nomear o patriarcado, que é nomear a desigualdade de classe, ela tem que nos levar a uma transformação. E essa ferida precisa arder. Obrigada, gente, por esse momento. Você gostou desse vídeo? Ele foi feito a partir do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, da Universidade Emancipa. Não deixe de curtir o nosso vídeo e também de assistir a versão integral dessa aula que está aqui na descrição. Siga o nosso canal, ative as notificações e receba o conteúdo da Rede Emancipa e da Universidade Emancipa pelo YouTube.